Olá, muito Olá. obrigada por terem aceito participar no projeto Notas Soltas. Hoje vamos falar sobre música, nomeadamente sobre os Atacadores de Apertados, uma banda de punk rock. Em primeiro lugar, como é que surgiu a ideia de criarem o projeto Atacadores de Apertados? João, Melhor fala tu. falar o Sérgio, seja Falo Queres? eu? Fala. Sim, fala tu um bocado. Sim, o projeto começou, nós em miúdos, na escola já começámos a tocar umas coisas e depois juntámos-nos, aliás, o Sérgio e o Gustavo, penso que foi isso, mas tu não é Sérgio, tu e o Gustavo Sim. é que se juntaram inicialmente, com o Manolito ainda, não foi? Na altura ainda, Sim. com o Manolito. E depois juntaram-se e começaram a pensar em fazer um projeto numa escola de música e convidaram-me para depois acompanhar no projeto. E depois começámos a ensaiar. O pai desse Manolito é que nos ajudava na orientação musical, na altura que nós éramos muito inexperientes na altura, e o pai do Manolito é que nos ajudava a compor os primeiros temas, a explicar como é que funcionava musicalmente as coisas. Por acaso foi muito interessante, foi uma ajuda grande na altura. Eu penso que foi mais ou menos isso. Não sei se vocês querem acrescentar mais alguma coisa. Não, foi assim. E como é que foi criar uma banda em plenos anos 80, ainda por cima adolescentes, e porquê que escolheram o género punk rock? Porque era o que nós gostávamos de tocar. Ora bem, o punk O que ouvíamos? também é uma música um bocado mais barulhenta e acho que muitos grupos começam por ser punk rockers, porque não exige tecnicamente muitos conhecimentos de música, não é? E pelo menos é a ideia que eu tenho, pelo menos connosco foi assim. Mas obviamente que não só pela dificuldade técnica, que não era muita, mas também porque era o estilo de música que gostávamos, era o que nós ouvíamos e portanto queríamos replicar um bocado aquilo que nós gostávamos, que ouvíamos. E então o género punk rock foi uma maneira de conseguirem conhecer mais sobre a música em si. Claro, nós na altura, portanto, estamos a falar aí em 87. Ouvíamos Joy Division, Clash, Cramps, eram as bandas que ouvíamos na altura. Claro. E pronto, fomos fazer um seguimento, tentar, é o que gostávamos de ouvir na altura. Claro, estamos a falar aí na altura 87, 88, foi quando demos o primeiro concerto. E era o que ouvíamos, os Pistols e por aí fora, não é? Os Dead Kennedys. Música dura, crua. Mas que alimentava a alma. E ainda alimenta, não era de antes. Ainda alimenta. Não foi preciso crescer para deixar de gostar, não é? Ainda alimenta. Então, as bandas que acabaram de referir foram as principais influências para a criação musical da banda. Outras também, mas claro, começamos por aí. No início da banda houve um elemento que acabou por desistir do projeto. O que é que aconteceu? O que aconteceu por acaso? Olha, acho que foi mais a deslocação, não foi? Nós estávamos todos em Ponta Barca e acho que a ideia que eu tenho é que na altura o Manolito saiu de Ponta Barca para outra localidade e daí depois perdeu um bocadinho a ligação. Acho que foi mais isso, não foi, Sérgio? Acho que foi mais isso. Não foi mais isso, foi exatamente isso. Ele era como nós, um adolescente, e os pais mudaram de residência, foram viver para Barcelos e ele teve naturalmente que acompanhar os pais, não é? E depois, claro, que depois era mais difícil nós ensaiarmos juntos, tornou-se tudo mais complicado. Nós estávamos cá e ele estava lá e os pais trazê-lo cá para fazer ensaios em miúdos de banda, pá, não era fácil, era mais complicado. Claro. Agora que falamos sobre este pormenor, querem desvendar um pouco sobre o percurso profissional da banda, por exemplo, os primeiros ensaios, os primeiros concertos, a primeira gravação?
Eu acho que é importante dizer que, portanto, nós em Ponte de Barca, que é uma vila, minhota, e que para começarmos tivemos que contar com a colaboração, em primeiro lugar, dos nossos pais, com os instrumentos musicais e com darem-nos alguma coragem e permitirem-nos estas aventuras, e também A Câmara algumas Municipal, na instituições, altura. Câmara Municipal, o Centro Cultural Frei Agostinho da Cruz e Diogo Bernardes, que nos deu instalações para ensaiarmos, que era muito importante, era lá que ensaiávamos, e isso foi fundamental para começarmos a encontrarmos, termos um espaço onde podíamos fazer barulho e experimentar, porque nós começamos uma banda sem sabermos tocar, e isso é importante dizer, não é? Portanto, nós fomos aprendendo a tocar todos juntos. Juntámos os instrumentos na sala de ensaios do antigo Centro Cultural Frei Agostinho da Cruz e Diogo Bernardes e começámos a juntar umas cordas com outras cordas, a fazer os primeiros acordes, os primeiros ritmos, em simultâneo a começar a fazer umas letras e a fazer uns covers, porque começámos precisamente com os covers das bandas que falámos há bocado, não é? E começámos ali a conhecermos melhor uns aos outros e a criar o nosso som, não é? É assim que começou. E também houve um pai de um elemento da banda que ajudou no início. O pai do Manolito foi, portanto, o senhor Lobo Martins, foi uma pessoa extremamente importante, em primeiro lugar porque nos ensinou a tocar, em segundo lugar porque nos aturava, não é? Ia connosco para os ensaios e nós não sabíamos tocar e ele pôs-nos a tocar e tinha paciência para nos ouvir, a tocar mal, não é? E portanto, mas encorajou-nos bastante. E desde o princípio até se irem embora, ele ia a todos os ensaios, ou quase todos os ensaios connosco, até sentir que nós estávamos por nós, não é? E que podíamos já andar sozinhos. Portanto, foi fundamental isso, claro. Acho que foi mais isso, quando ele sentiu que já estávamos mais ou menos encaminhados, já conseguíamos fazer algumas coisas até para além do que ele conseguia ensinar, ele depois começou a abandonar e deixou-nos a nós sozinhos e trabalhar. Foi um bocado por aí mesmo, foi mesmo. Claro. Sim, porque nós aprendemos depressa, também importa dizer isso, não é? Não sabíamos tocar, sim, mas aprendemos depressa e entendemos logo muito bem uns com os outros e funcionava muito bem, não é? No início houve algum momento desastroso? Alguma experiência desastrosa? Não. A única experiência desastrosa que me lembro foi de um ensaio que estávamos a fazer, não me lembro se era de tarde, por acaso era da parte da tarde, mas era na altura das festas concelhias, das festas de São Bartolomeu, e onde nós ensaiávamos tínhamos um vizinho que naturalmente não estava para ouvir aquele estilo de música e nós às vezes tocávamos com um volume muito alto e deve ter acordado à meia da tarde porque as festas de São Bartolomeu as pessoas precisam dormir um bocadinho de dia e nervou-se e pegou no tijolo e atirou-nos com o tijolo pela janela dentro e eu vi a janela a partir e o tijolo a passar a mais ou menos meio metro da cabeça do baterista, do João, que está aqui connosco. Foi o único momento. Não foi desastroso, não foi desastroso, mas podia ter sido. Podia ter sido desastroso. Ele encheu o seu homenzinho de certeza. Nós estávamos sempre todos os dias, íamos para lá, na altura com aquele vício todo de aprender mais e de querer saber mais. Então estávamos todos sempre juntos. Vamos tocar. Pá, todo o homem vivia mesmo ao lado dele, deve ter saturado do som e de ouvir sempre lá, nós a tocarmos, cansou-se. E um dia resolveu, vamos expulsar esta volta daqui, e tirou um paralelo mesmo. Acho que era um pedaço de tijolo, Um tijolo, um paralelo, uma coisa assim. Há outro momento que também não foi desastroso, mas que foi engraçado, que foi uma altura que fomos tocar um festival, qualquer coisa em Coimbra, e fomos todos de autocarro, com as guitarras, não precisávamos levar baixo, bateria, não precisávamos levar nem bateria nem amplificadores, só levávamos as guitarras. Apanhámos o autocarro que ia para Coimbra, mas o autocarro não foi mesmo à cidade, deixa-nos meio da autoestrada. Depois tivemos que andar à boleia, e apanhámos boleia de um caminhão de caixa aberta para chegarmos à cidade. Pronto. Há alguns momentos engraçados. O nosso ofício também. Exatamente.
também engraçado. É. Eu encontrei a seguinte frase no site que dizia que, entretanto, vocês seguiram a vossa vida académica e profissional. O que é que aconteceu, o que é que aconteceu à banda neste período específico? Acho que o João deve ser o primeiro a falar sobre o assunto, porque ele é o mais velho, portanto foi ele que começou com essas outras responsabilidades que já na fase mais adulta, não é? Sim, mesmo logo a seguir eu comecei a entrar noutros projetos. Pronto, na altura nós nos atacadores não ganhávamos dinheiro, né? Não tínhamos só os concertos que fazíamos e era uma coisa mínima. E então começaram a aparecer outros projetos ligados a outro estilo de música que pagavam por mês e tudo para tocarmos, e eu comecei também a tocar nesses projetos. O que não deixava de poder tocar também na mesma com o grupo e fazia. Depois é que, pronto, começou os trabalhos profissionais, também eu sempre ligado à música. E depois a tropa, exatamente, o serviço militar, uma série de coisas, as pessoas vão se espalhando, não é? Vão se dividindo. O Sérgio foi estudar para a universidade, depois foi saindo, o Nuno também, para o outro lado, claro, depois o pessoal foi separando. Depois as pessoas separaram-se, depois torna sempre mais difícil de se juntarem. Eu e o Nuno fomos os dois para a Universidade de Coimbra. O Gustavo foi para a Universidade da Beira Interior, na Paco Covilhã. Depois vêm outros interesses também, não é? Vai-se conhecendo outras pessoas, outras vivências, e não estávamos tão juntos para ensaiarmos, não é? Mas tínhamos sempre muita dificuldade, principalmente no verão, porque o João Dantas começou a tornar-se um profissional da música. E um profissional da música que o verão é um momento forte, não é? É época alta. E portanto o João Dantas não podia abdicar do dinheiro que ganhava, obviamente, não é? Porque ele estava a investir numa carreira musical e para ele era importante e perfeitamente compreensível que quisesse e que desse prioridade aos outros projetos que lhe davam dinheiro, não é? Os atacadores desapertados, quando faziam uma atuação, os valores não eram muito altos, ou quando eram esporadicamente, não é? E aqui na zona do norte, os grupos de baile e essas coisas todas que tentam cativar os poucos músicos que há, e foi o que aconteceu a João Dantas. Para além de que ele, além de ser músico, é um profissional da música. Portanto, ele vende instrumentos musicais, ele tem estúdio de gravação, ele monta espetáculos, som, luz, etc. Portanto, ele tem uma atividade profissional assim já há muitos anos, já desde a data. Eu fui na área, fui o único que fiquei na área. Claro. E acham que a criação da banda pode, de uma certa maneira, ter moldado os vossos percursos? Essa pergunta é difícil. Eu acho que sim. Não, eu acho que sim. Porque eu acho que a banda ajudou-nos a ter uma maturidade e encararmos a vida de uma forma diferente. O palco ajuda muito, porque o palco dá-nos uma liberdade enorme, uma vontade, um sentido de uma liberdade. O palco foi muito importante. Pelo menos na minha vida foi muito importante. E depois, aliás, eu nunca mais larguei o palco. Eu continuei sempre no palco, até hoje. Ou seja, o palco para mim é a minha vida. Não é? Eu adoro o palco, gosto de público, gosto de estar sempre com muita gente, gosto de estar... Como devem calcular, nesta altura para mim é um sufoco. Não é? Estou habituado a girar, está sempre a rodar. Eu acho que nós, na nossa altura, os atacadores, foi um passo muito importante. Foi muito importante. Acho que nas vidas de todos. Não sei, penso eu. Não é? Mas o Sérgio acho que sim. Claro que sim. Concordo contigo. Bem, o Nuno não está aqui, o Gustavo também não, mas nós, não fazendo de forma profissional, eu e o Gustavo, pelo menos, o Nuno também é um profissional das artes, do palco, não é? Enverdou mais pela palavra, pelo teatro, pela poesia, pela performance. O Nuno continua a fazer edições de trabalhos dele, a solo, trabalhos de álbum,
muito experimentalista, não é? E o Gustavo e eu, sempre que podemos, tocamos. Eu toco em casa várias vezes à semana, sempre que posso, e de vez em quando junto-me com os amigos, menos vezes que acho que gostaria. É óbvio que a criação da banda mudou o rumo da minha vida, não é? Que é o facto de gostar de música, gostar de me juntar com amigos, e quando podemos, tocamos. Não o fazemos há muito tempo. Tivemos, não sei, mas nós tivemos quase uma década sem tocar, e depois decidimos comemorar o 25º aniversário, e depois o 30º aniversário, e depois a coisa começou a pegar mais um bocadinho, e entretanto já voltámos a tocar. E nós tínhamos conversado para continuar a tocar, mas entretanto veio também esta história da Covid, e portanto também estamos em confinamento, mas estou cheio de saudades, não é? Tenho cheio de saudades de tocar com os meus amigos, e espero que não muito longe do dia de hoje que possa juntar-me outra vez com eles no estúdio e pensarmos aí numa outra atuação. Ainda hoje ouvi os temas no estúdio. Ainda hoje no estúdio estou a ouvir os temas. Pois. Ainda hoje pensei nisso. Ainda hoje vi os temas no estúdio e até disse. Agora começa a haver mais um bocadinho de tempo e se calhar vamos tentar fazer mais alguma coisa. Vamos ver. Em 2018 realizaram um concerto em Ponta Barca, 30 anos depois da banda se ter formado. Qual é que foi a sensação do regresso aos palcos? Sentir alguma nostalgia? Foi como se tivessem voltado ao início da banda? João? Para mim foi um susto. Eu acho que era o mais nervoso de todos eles. Custou-me muito, sobretudo o início do espetáculo, porque para já a bateria exige, além da atenção de tocar e estar atento às músicas assim, exige também a parte física, não é? E a pessoa depois exige um trabalho diário para se conseguir aquela endurance de tocar muita hora seguida. E ali estava-me a custar, confesso que os primeiros temas estavam-me a custar um bocado aguentar os temas de princípio ao fim, mas depois o pessoal vai engrenando e vai fazendo, vai trabalhando mais um bocadinho e vai conseguindo, esforçando-se mais um bocadinho, mas confesso que custou-me bastante. A mim custou bastante. Depois, para o fim, já estava, aliás, o segundo concerto que fizemos em Arcos, que já me custou menos. Já estava o pessoal, quer dizer, quanto mais nós tocarmos, é evidente que nos sentimos mais à vontade. Mas quando se começa, sobretudo, é sempre aquele nervosismo do palco e daquela gente toda, estar ali só para nos ouvir e não falhar e medo disto, daquilo, daquilo outro, uma série de complicações. E nessa altura também estava com muita pressão em cima e custou-me bastante esse espetáculo, na barca. Mas é sempre bom juntarmos, é lógico a sensação. Eu não gosto muito de ser dado aos saudosismos, mas é evidente que o reencontro, uma reunião que nós fizemos em cima do palco foi um revival. Portanto, agora, para nós e para quem nos conhecia também há 30 anos, não é? E ter a oportunidade de nos voltar a ouvir. E para muita gente que ouvia falar dos Atacadores e nunca tinha ouvido, e que estavam lá por curiosidade, e foi engraçado percebermos que, apesar do punk rock ser um estilo já com umas largas décadas, já vai em 4 décadas o punk rock, portanto, ver ali muita malta que, com a idade que nós tínhamos quando fizemos a banda, a abanar o capacete, não é? É muito giro, porque é uma parte muito, muito interessante, que é a pessoa confrontar o público e olhar para as caras de frente e olharmos para eles e revermos outra vez naquela idade, quando começámos, e vemos aquela malta como é que era, como é que é, aquela gente toda, os filhos, os netos já de alguns. É super, super. Sim, e os filhos dos membros da banda todos, não é? Portanto, exatamente. Estavam lá a ver os pais a tocar. Exatamente. E julgo que orgulhosos, porque acho que não nos portamos assim tão mal.
E olhando para Ponta Barca, especialmente para o cenário musical da vila, o que é que vocês acham sobre isso, o cenário musical, incluindo os projetos musicais, os festivais que existem na vila? Eu acho que a iniciativa pessoal, durante uma década ou se calhar mais, esteve um bocado adormecida. Não houve bandas que tivessem sido criadas nos últimos, sei lá, nos últimos 15, 20 anos. Foi uma pena, que me recordo, não é? E posso dizê-lo com muita segurança. Acho que passámos por uma fase. Ponta Barca é pequena, para começar, tem poucos habitantes, tem poucos jovens, tem uma população um bocado envelhecida e não se via muitas bandas a surgir. Também havia uma tendência musical que não puxava muito para a bateria, para a guitarra e mais para o techno, para o drum and bass e essas coisas que tens. Nos últimos, sei lá, na última meia dúzia de anos já o figurino é outro e felizmente Ponta Barca neste momento consigo identificar uma série de músicos e de bandas recentes com muita qualidade, Sim. Algumas a fazerem trabalhos já com edições muito, muito interessantes. Lembro, por exemplo, sei lá, dos Malabus, não é? que já têm os trabalhos feitos na Porta 253 e por aí fora. E outros que têm um percurso não tão não queria dizer rico, exatamente, não com tanta visibilidade, mas que têm uma boa qualidade também. Eu tenho já visto algumas atuações em alguns bares, na escola, na Epra Lima, porque eu também sou professor e depois também acompanho, vou tendo a oportunidade de ver esses movimentos da malta mais nova, não é? E vejo coisas muito interessantes, não é? Vejo inclusive alguns músicos que têm mais do que uma formação musical, que é interessante. Num grupo canta uma menina, no outro grupo canta um rapaz, num grupo é um estilo mais pesado, no outro é um estilo mais soft, e portanto acho que a Barca neste momento, no panorama musical, tendo em conta os habitantes que tem, está a um nível igual ou superior do que aquele que nós vivemos no final dos anos 80 na altura. Anos 90, exatamente. Porque em Ponta Barca não havia só os atacadores apertados. Havia também um grupo com alguma projeção também que eram os Feios Fundos. Um estilo de música completamente diferente do nosso, mas que também tinha um clube de fãs bastante vasto, não é? E, por exemplo, e em relação aos festivais de Ponta Barca, como o Jecos de Lima e o Fogo Celta? Bem, um e outro tem públicos completamente distintos, não é? E portanto, um background completamente diferente e um apoio completamente diferente. O Festival Celta, Fogo Celta é mais abrangente nas faixas etárias, tem um apoio do município superior, mesmo em termos financeiros, em termos de logística e tudo mais. O Ecos de Lima já é uma organização de malta mais nova, com recursos mais parcos. Não, eu acredito também acredito e sei que tem algum apoio da Câmara também, e acho muito bem. E acho muito bem. Agora é tudo uma questão também de gosto musical e portanto, de cartaz. De ano para ano o cartaz não é o mesmo. Agora é uma questão de gosto pessoal. Eu, como gosto de muito tipo de música, vou aos dois sempre que posso. Agora, eu sempre gostei de música assim um bocadinho mais a rasgar e não tanto a onda céltica ou jazz, que também gosto, também ouço em casa, mas não é tanto a minha praia. Se calhar o João já gosta mais, pronto, se calhar depois tem o seu gosto musical. Depende. Mas são, sem dúvida, alguns festivais, deixa-me só concluir, João, são festivais que têm tudo para crescer, que espero que não morram,
que aconteça exatamente isso, que cresçam, não é? E que tenham cada vez mais apoio. Exatamente, é bom que se apoiem e que continuem, porque é bom, e aqui até que se fizessem mais noutras áreas e tudo, para diversificar mais os festivais aqui na nossa zona. São os únicos 2 festivais que temos. Eu, infelizmente, não tenho muito tempo para assistir, porque nessa altura estou eu a fazer outros festivais, porque eu também tenho empresa, não consigo assistir, não consigo estar na barca, porque estou a produzir outros festivais, outros sítios às vezes. E de maneira que mas apoio, sempre posso, e continuo a trabalhar nesse âmbito, porque é muito importante. E no fundo, este ano as coisas são completamente diferentes em relação à área musical. Por causa deste ano, o cenário musical é completamente diferente dos anos anteriores. Pois, os festivais de verão acho que estão seriamente comprometidos por causa do coronavírus. Quer dizer, não tenho sei que houve uma reunião há pouco tempo com o governo, não sei quais foram as conclusões que se tiraram daí. O João Dantas certamente estará mais atento, porque do ponto de vista profissional interessa-lhe muito mais conhecer a evolução deste assunto do que a mim, não é? Eu na perspectiva de quem gosta de ver um festival e vai, não é? É diferente. Mas nós neste momento estamos muito não sabemos muito bem o futuro, ou seja, nós estamos muito dependentes de muita coisa, de vacinas, porque para já, pelos vistos, só lá para, penso eu, para setembro, outubro, é que se calhar se vai conseguir fazer alguma coisa, se as coisas continuarem a correr bem. E os festivais não dependem só de nós, é que muitas vezes dependem também de bandas estrangeiras que também não podem vir a Portugal, ou porque não têm transporte, ou porque não há aviões, está tudo muito limitado, é tudo muito complicado. Claro. Está muito complicado e incerto, não há datas definidas, não há uma data que eu possa dizer, olha, vou trabalhar nesta altura, não sei ainda. O nosso setor está muito complicado. Fomos os primeiros a fechar e agora vamos ser os últimos a abrir, não é? Porque sempre quando se trabalha com massas, este vírus não gosta de massas e então é complicado. Obrigada por terem participado na entrevista. Ok. Obrigado a nós. Não custou nada. Sim, Nós é que agradecemos o convite.